Que cidade é essa que desce do céu? Apocalipse 21. Comentário de Mari Persona. A igreja aqui na terra foi vista como uma construção, como a casa de Deus. Aqui ela é vista agora como uma cidade, porque uma cidade implica muitos moradores. E é interessante nós notarmos que lá em Efésios, capítulo 2, versículo 19, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Esse era o intento de Deus, do projeto de Deus para a casa de Deus na terra, como um edifício para ser morada de Deus no Espírito. Infelizmente, essa casa de Deus, ela se transformou numa grande casa, ela se deteriorou naquilo que foi deixado nas mãos dos homens, e nós vemos as consequências disso em Apocalipse capítulo 18, versículo 2, quando fala da Babilônia, a grande meretriz, e clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e aborrecível. Aquilo que era para ser a morada de Deus em espírito, no espírito, se transformou na terra, nas mãos dos homens, em morada de demônios. Mas, obviamente, Deus não é frustrado nos seus planos. E aqui, o que nós vemos agora, no capítulo 21, é essa cidade santa. O versículo, acho que já foi comentado aqui, o versículo 10 do capítulo 21, algumas versões trazem: levou-me espírito a um grande alto monte e mostrou-me a grande cidade. Esse grande aí não tem no original, aí seria santa cidade, porque grande cidade é Babilônia. E a Jerusalém celestial, ela é santa cidade. E aqui ela tem também fundamentos, ela tem muros, ela tem portas. Por quê? Porque ela vai ter uma interação com a terra, com o reino de Cristo na terra durante o milênio. E nós sabemos que o reino milenial de Cristo na terra, ainda que todas as coisas serão reformadas, será um reino de justiça e de paz, ainda assim haverá pecado que será julgado a cada manhã. Então essa cidade, na sua interação com a terra, ela tem muros, porque o muro nos fala de separação, e ela tem portas, que também nos fala de algo seletivo, né? Você abre a porta para um, mas não abre a porta para outro. E ela termina logo no final, dizendo que as nações, no versículo 24, andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela sua glória e honra. Haverá reis na terra, haverá governos na terra, que estarão interagindo então com essa Jerusalém. E a ela trarão a glória, versículo 25, e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e a honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Um outro detalhe interessante também é o versículo, quando fala do jaspe, da pedra de jaspe, 11. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. Interessante como Deus usa a referência a essa pedra de jaspe para a Jerusalém celestial, porque lá em Apocalipse 4, quem nós vemos que era semelhante à pedra de jaspe? Aquele que está sentado no trono. Capítulo 4, versículo 3. E o que estava sentado era, na aparência,
semelhante à pedra de jaspe e sardônica. O próprio Senhor, na sua identificação com a sua igreja, que brilhará também com a sua glória. Alguns detalhes interessantes também, no versículo 21, e as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. Algumas versões, como a do Darby, fala a rua da cidade, uma outra versão fala a avenida da cidade, mas de qualquer maneira, nenhuma delas mostra algo plural. E existe pelo menos um hino que eu já escutei, que diz, por ruas de ouro andarei. Na verdade, não tem ruas de ouro. Não sei se existe na Bíblia alguma referência a ruas de ouro, mas eu acredito que a pessoa que escreveu o hino devia estar falando de Jerusalém aqui, da Jerusalém Celestial, mas ali não existirão ruas de ouro, porque todo mundo vai morar no mesmo endereço. Então é singular, é rua ou praça. É sempre importante lembrar desse caráter simbólico do Apocalipse, de figuras, porque muita gente perde tempo tentando imaginar, desenhar, inclusive, já vi desenhos, né, como é que é essa cidade, era um cubo flutuando sobre a terra, aí já vem questões como quanto pesa essa cidade, ou que propulsão ela usa para ficar no ar sem cair, e aí vem todas as coisas, que nem falar assim, eu vi um trono no céu, puxa, mas quem levou esse trono até lá no céu, que material que é feito, como é que ele para lá? Obviamente são todas coisas simbólicas. É como quando fala o rei estabeleceu o seu trono. Ninguém vai perguntar, mas ele pôs mais para lá ou mais para cá? Não, ele estabeleceu o seu governo. E é importante sempre trazer isso à mente, porque na leitura a gente volta e meia escorrega para o material, né? Para o físico, para a coisa tangível, porque o nosso cérebro às vezes se perde aí, tentando imaginar a coisa como de forma visível, mas não é. O que aparece aqui, alguns sinais também, são por exemplo, que ela tem portas, obviamente, como o irmão explicou, as portas são simbólicas aqui, mas elas são pérolas. E quando a gente pensa na pérola, a gente lembra da parábola da pérola de grande valor que o senhor encontra aqui. A pérola é uma figura da igreja, porque a pérola ela tem um brilho, né, uma luz refletida, e ela não tem começo nem fim, ela é uma esfera perfeita. E assim a igreja, aos olhos de Deus também. Então essas portas, elas têm a sua conotação de estarem identificadas com a igreja. Mas no versículo 12, nós vemos que sobre elas estão os nomes das 12 tribos de Israel. E o que tem a ver Israel com a igreja? A igreja é Israel, Israel é igreja? Não, de maneira alguma. Israel é Israel, igreja é igreja. Mas é que na terra, o povo em proeminência será Israel. E ele terá essa interação com a igreja nos céus. Então, por isso que tem os nomes das 12 tribos nas portas. Lembrando sempre aqui que haverá essa interatividade entre céu e terra durante o milênio, mas com restrições apontadas aqui pelo simbolismo representado pelos muros e pelas portas. Evidentemente, existe um franqueamento dessa interação, no versículo 25, a gente lê que as portas não se fecharão, porque na Jerusalém terrena as portas se fechavam à noite. Mas aqui não se fecharão porque não tem noite mais, não é? Mas tem um anjo em cada porta, no versículo 12. Tinha um grande alto muro com 12 portas e nas portas 12 anjos. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.